Olá, meus alunos do quinto semestre. Mais uma vez é um prazer reencontrá-los. Hoje vamos começar a falar dos crimes contra o patrimônio, continuando a nossa matéria, quinto A, quinto B, quinto C. Estamos exatamente no período que deveríamos estar, até aliás um pouco adiantados, né? Porque os crimes contra o patrimônio, em regra, nós começamos no sexto semestre, mas de qualquer forma não tem problema, até porque dá tempo de nós darmos uma recapitulada e etc. Então, hoje nós vamos começar a falar dos crimes contra o patrimônio. Patrimônio eu reputo como o terceiro maior direito de um cidadão de bem. Direito à vida, o primeiro direito, garantido pela Constituição. Direito de ir e vir, o segundo maior direito, também garantido pela Constituição. E o direito patrimonial, também garantido pela Constituição. Então, esse capítulo é um capítulo extenso. Ele trata desde o artigo 155 até o artigo 183, com as disposições finais, e fala tudo sobre o direito patrimonial, ou seja, os crimes praticados contra o patrimônio. E aí, antes de nós entrarmos no crime propriamente dito, vou passar para os senhores o exemplo de tudo que nós vamos estar vendo aqui. Vamos falar do furto, vamos falar do furto simples, do furto qualificado, do furto noturno, de furto de bagatela, do furto famélico, vamos falar do furto de coisa comum, vamos falar do roubo, vamos falar do roubo seguido de morte, vamos falar da extorsão direta, da extorsão indireta, vamos falar da extorsão mediante sequestro, do crime de dano, do crime de esbulho possessório, do crime de abuso de incapaz, do crime de estelionato, apropriação indébita previdenciária, crime de fraude, todos os tipos de fraude e etc. Até lá na receptação. O último delito que nós vamos ver é a receptação, artigo 180. O artigo 181, 182, 183, nós falaremos das disposições comuns, da escusa absolutória, dos casos que dependerá de representação para a propositura da ação penal e dos casos que são vedadas, que é vedado, melhor dizendo, a escusa absolutória, quando tem violência, grave ameaça contra a vítima, quando a vítima é maior de 60 anos e etc. Tá? Então, os crimes contra o patrimônio, eles visam proteger o patrimônio mesmo. A ideia do capítulo é justamente essa, proteger o patrimônio, porque é óbvio, ninguém fica satisfeito, ninguém fica tranquilo com o seu patrimônio ameaçado por um ato lesivo, por um ato criminoso. Um indivíduo que furta, um indivíduo que rouba, se apropria indebitamente, pratica o estelionato, recepta produtos roubados. É isso que o capítulo visa punir. Tá? E dentre eles os crimes mais cruéis. Esse capítulo nós vamos falar do crime mais cruel do Código Penal em termos de pena, o crime de extorsão mediante sequestro seguida de morte. Olha, o nome é até longo, extorsão mediante sequestro seguida de morte, em que a pena mínima é de 24 anos, a pena mínima 24, a máxima 30. Ele é maior que o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, do artigo 157, parágrafo 3º, que já tem uma pena grave, uma pena severa, e não poderia ser diferente, a pena de 20 a 30 anos. A extorsão mediante sequestro seguida de morte tem a pena de 24 a 30 anos. Em regra, esse capítulo ele é de ação penal pública incondicionada, mas ele tem exceções também de ação penal privada, lá no dano, tem exceção também de ação penal pública condicionada, no furto de coisa comum, vocês vão ver comigo também, do artigo 156. Tem exceção também de ação penal pública condicionada no estelionato, no caput, e no estelionato que não envolva patrimônio público, bem como pessoas maiores de 60, 70 anos de idade, salvo engano, dou uma olhada lá, mas eu acredito que seja isso, tá? E alienadas, débeis mentais, é claro, com certeza também a ação penal será pública e incondicionada. Então é um capítulo assim muito repleto. E digo aos senhores, é um capítulo que cai muita coisa dele em concursos públicos, em exame da ordem, porque é um capítulo extenso. É esse capítulo e o capítulo dos crimes contra a administração pública. Quem quer prestar concurso tem que se atentar para esses dois capítulos, são assim os que mais caem. Apesar de crimes contra a honra, crimes contra a vida, a liberdade individual, também são crimes que
volta e meia cai uma outra questão, mas o forte é crime patrimonial e crimes contra a administração pública. São os crimes que mais têm incidência nos exames de ordem, bem como nos processos aí, também nos concursos públicos. Por que eu falei de processo? Porque hoje o crime patrimonial é a mola propulsora de praticamente todos os crimes. Quase tudo envolve patrimônio. O indivíduo que trafica, ele não trafica só pelo tráfico, ele trafica para adquirir com dinheiro de origem ilícita patrimônio lícito. Então o traficante ele quer comprar um bom carro, ele quer comprar uma boa casa, ele quer viajar com dinheiro oriundo do ilícito penal. E quer queira, quer não, acaba envolvendo também o patrimônio, porque esses bens poderão ser expropriados se forem adquiridos através de vantagem indevida, forem adquiridos por ilícitos penais. São oriundos de aquisição de dinheiro proveniente do crime. Então também isso tudo é punido. Então olhem lá, só para nós darmos uma apanhada geral. Eu não posso, em hipótese alguma, comprar um produto que tenha origem ilícita. Eu não posso comprar um produto que tenha sido roubado, furtado, alvo de estelionato, de apropriação indébita e etc. Porque eu serei um receptador. E a receptação, que nós vamos ver lá no artigo 180, ela é muito interessante, porque ela fala tanto da receptação comum, quanto fala da receptação qualificada, quando o indivíduo é comerciante, empresário, industrial, ele recepta produtos de origem ilícita. Justamente esse indivíduo tem uma pena maior. A pena do caput é de 1 a 4, a pena dele é de 3 a 8, porque todos os doutrinadores e mesmo a jurisprudência sempre coloca a receptação qualificada como a maior propulsora dos crimes patrimoniais, porque ninguém iria furtar ou roubar meia dúzia, 10 veículos para guardar na sua garagem. Eles com certeza iriam furtá-los ou roubá-los para vender para pessoas que receptam o produto, que desmancham o produto, vendem o produto em partes ou ainda cortam o produto e vendem pedaços do produto. Tá? Então, tanto pode ter o desmanche completo, quanto pode vender, por exemplo, o motor integral, vender o câmbio integral, é ilícito. É por isso que hoje o próprio Detran já exige a origem, a procedência do câmbio e do motor. Se o veículo vai fazer uma vistoria e o câmbio não bate com o registro do documento, dá problema, ele vai ter que arrumar uma nota fiscal, senão ele pode responder por receptação de produto de origem ilícita. Então é uma coisa muito séria. E é o crime que tem mais incidência. Só nós vermos aí, ligarmos a televisão todo dia, roubo, furto, latrocínio, infelizmente é o que mais tem. Hoje supera inclusive os homicídios. Muito mais crimes patrimoniais do que crimes dolosos contra a vida. Os crimes patrimoniais hoje tomam conta, tá? Então a referência é muito grande. E a primeira coisa que vocês têm que já definir nessa primeira explanação genérica, de forma geral, é nunca mais confundir os termos populares usados na imprensa. A imprensa, além de ser jocosa, eu entendo que a nossa imprensa é uma das piores do mundo, tá? É uma imprensa tendenciosa, porque a obrigação da imprensa é reportar fatos, sem emitir opiniões. Ela tem que ser estritamente profissional. E a imprensa brasileira, ela não é profissional. Ela é tudo menos profissional. Mas não vou discutir isso, porque senão nós ficaríamos horas aqui. Mas a imprensa ela tende a colocar também jargões errôneos que fazem com que a população fale de uma forma errada. Por exemplo, você não é roubado quando o seu veículo está estacionado e você não está lá presente, o indivíduo subtrai o seu veículo. Você é furtado. Então eu não posso chegar e falar que eu fui roubado quando em verdade eu fui furtado. A diferença básica entre o roubo e o furto é justamente a violência ou a grave ameaça. Se não houver violência ou grave ameaça, é furto. Se houver violência ou grave ameaça antes, durante ou após a subtração da coisa, é roubo. Que pode ser o roubo próprio, se for antes ou durante, ou o roubo impróprio, se for a violência praticada depois da obtenção da coisa. Aquele caso do indivíduo que furta, a pessoa olha, ele estava fugindo, a pessoa vai atrás e ele fala, se vier atrás eu te mato. Começou com furto, só que se tornou um roubo, porque a violência foi empregada posteriormente. Só que não podemos dizer que fomos roubados quando fomos furtados. Então, o indivíduo que subtrai sem violência ou grave ameaça, ele não é um roubador,
ele é um furtador. E o indivíduo que subtrai com violência ou grave ameaça, ele é um roubador. O indivíduo que mata para subtrair o patrimônio é um latrocida, tá? E o indivíduo que extorque mediante sequestro é um sequestrador mediante extorsão. Então tem definições. É muito comum vocês ouvirem na televisão, houve um assalto. Eles colocam o assalto para referendar o roubo. Tecnicamente falando, o assalto não é o termo correto. Houve um roubo, porque assalto é um dos rounds do boxe, tá? Primeiro assalto, segundo assalto, terceiro assalto. Então houve um roubo, houve um furto, houve uma receptação, houve um latrocínio, uma extorsão seguida de morte, ou uma extorsão simples, lá do artigo 158, ou uma extorsão indireta, quando o indivíduo exige documentos para poder garantir uma dívida que podem ensejar uma investigação criminal contra aquele devedor. Nós vamos falar de artigo por artigo, lembra aos senhores, eu estou dando uma explanada para daqui a pouco entrarmos nos artigos propriamente dito. Então, os crimes patrimoniais são, sim, um capítulo de crimes importantíssimos. Os senhores trabalharão aí por muito tempo. Nós vamos trabalhar com os crimes patrimoniais até um mês e meio antes do término do 6º semestre. Aí nós falaremos depois dos crimes patrimoniais, falaremos dos crimes contra a propriedade imaterial, que está lá no artigo 184, que é o crime de falsificação de CDs, DVDs, venda de internet de forma falsa, etc. Depois falaremos dos crimes contra a organização do trabalho, a partir do artigo 197, porque do 184 é o último artigo que nós trataremos antes dos crimes contra a organização do trabalho. Porque do 195 do 185, desculpem, até o 196 está revogado. Então não trabalharemos com esses artigos, que eles estão todos revogados. Então nós trabalharemos até o 184, tá? Depois do 197 até o 212, que é o crime de vilipêndio de cadáver. Então a sequência é essa: crimes patrimoniais, do estelionato e outras fraudes, que faz parte do patrimônio, depois da receptação, que também faz parte do patrimônio. Aí artigo 181, 82, 83, disposições gerais do capítulo inteiro, tá? 184, crimes contra a propriedade imaterial, que é a propriedade do cérebro, né, que é o direito autoral. Depois 197 até o 206, 205 ou 206? Acho que é 206. Espera só um minutinho. É isso mesmo. 207, para ser mais exato. Do 197 ao 207, crimes contra a organização do trabalho. As aulas do professor Rosendo, do professor João Ribeiro, nós vamos ver o que é crime quando envolve o direito trabalhista. Tá? Não o que se apura lá no direito trabalhista, mas os crimes contra a organização do trabalho. Depois nós vamos falar dos crimes contra o respeito aos sentimentos religiosos. A crença, ela é garantida pela Constituição Federal, tanto que o nosso país é um país laico. A nossa Constituição é laica, ela não define uma única religião como sendo a religião que deve ser seguida. Pelas tradições culturais, nós somos, a maioria, católicos, porque viemos desde o início, desde os primórdios aí com o catolicismo. Mas hoje os protestantes e os evangélicos, que iniciaram como protestantes, hoje são uma religião evangélica, os espíritas e etc., são grande fatia também do culto religioso. E todos eles têm que ser respeitados. Eu sou católico, mas respeito todas as religiões, todas. Nenhuma religião é melhor que a outra. A melhor religião é aquela que você se sente feliz, tanto na igreja quanto em casa, cultuando ou não o seu santo, acreditando ou não. O importante é que você esteja feliz. Isso que eu defino como religião. Religião é Deus, e Deus é único. Deus não usa a camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Flamengo. Deus usa uma única camisa, o povo, que ele ama e deu o primogênito dele para nos salvar. Então não tem nem que discutir isso. Deus é único, tá? Então os crimes contra o respeito ao sentimento religioso nós vamos falar, e vamos finalizar com os crimes contra o respeito aos mortos, aos seus amigos e familiares, que está lá impedimento a culto funerário,
vilipêndio de cadáver, subtração de cadáver, destruição de cadáver. Vamos falar sobre tudo isso, começando aqui no artigo 155, que fala do furto. O primeiro delito que nós vamos tratar é o delito de furto. E eu vou dividir essa aula também em duas partes, né? A segunda parte nós vamos finalizar daqui a pouco a primeira e falaremos depois da segunda parte. Então, o delito de furto é o primeiro delito que nós vamos tratar. Antes de nós começarmos o delito de furto propriamente dito, eu quero que os senhores anotem. Vai estar no vídeo, mas quem quiser anotar no caderno, eu sei que tem alunos que gostam de anotar no caderno, então eu vou digitar agora. Furto famélico, 2 pontos. Furto famélico, 2 pontos. Não tem nada a ver com falência, apesar de que o indivíduo que está em situação de miséria é um falido, né? O furto famélico é aquele em que o indivíduo furta, entre parênteses, sem violência ou grave ameaça, porque é o furto, comida, estando em absoluto estado de penúria, de pobreza. Vou repetir. Furto famélico é aquele em que o indivíduo furta, entre parênteses, sem violência ou grave ameaça, estando em absoluto estado de penúria, vírgula, miséria, vírgula, sem nada, vírgula, servindo como excludente da ilicitude chamada estado de necessidade. Aquele que furta para comer, propriamente dito, está amparado pelo estado de necessidade, provada a sua miséria, provada a sua insolvência total, que ele é um miserável. Então ele estará amparado aí pela chamada, melhor dizendo, excludente da ilicitude, que é o estado de necessidade. Está lá no artigo 23, relembrando para os senhores a matéria do segundo ano, que é importantíssima, artigo 23, que fala das excludentes da ilicitude, não da culpabilidade, aí da ilicitude. Depois nós temos o chamado furto famélico, depois nós temos o furto privilegiado ou de bagatela, furto privilegiado ou de bagatela, que está lá no parágrafo 2º do artigo 155. Então, quando a coisa tiver um valor ínfimo, o juiz ele pode deixar de punir a pena com reclusão, né, e aplicar detenção ou ainda somente a pena de multa, porque ele entende que lógico, obedecendo ao princípio de que o indivíduo é primário, tem bons antecedentes, etc. Tá? Mas já tem entendimentos doutrinários que mesmo o indivíduo sendo reincidente, se comprovado que o produto furtado, não existe roubo de bagatela, somente furto, que o produto furtado trata-se de bagatela, não há punição, não estão punindo, porque eles entendem que não há um prejuízo. A coisa tutelada, ela não causa um prejuízo a ponto de ter que movimentar a máquina estatal. Então, em muitos casos aí de bagatela, o juiz reconhecendo a bagatela, ele absolve, que ele entende que a conduta é atípica, pelo não poder lesivo daquela conduta, tá? Bagatela. Então, furto de bagatela, conforme o artigo 2º, o artigo 155, parágrafo 2º, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. E é interessante que a doutrina brasileira, ela entende como bagatela não o poder econômico do réu. Não se reputa a bagatela pelo poder econômico do acusado, do réu, mas sim pelo poder econômico da vítima. E vocês vão entender de forma clara. Um salário mínimo para o Silvio Santos é bagatela. Um salário mínimo para o Ike Batista, até pouco tempo atrás, era bagatela. Um salário mínimo para o governador João Dória é bagatela. Um salário mínimo para o aposentado é tudo que ele tem para o mês inteiro. Então não é bagatela. A doutrina, ela entende que será considerado bagatela até um salário mínimo, mas de acordo com a possibilidade econômica da vítima e não do réu. Então é pela vítima que se define a bagatela. Tá?
Claro, tem coisas que são bagatelas para todos. Por exemplo, se um indivíduo vem e furta essa caneta aqui, que deve valer R$ 2, R$ 3, não interessa se eu tenho R$ 1.000, R$ 1 milhão. Essa caneta é bagatela para mim e para o pobre, porque a caneta é bagatela por si só, tá? Mas para efeitos doutrinários, para definir qual o limite da bagatela, qual o máximo da bagatela, se colocou então o patamar de um salário mínimo, se analisando sempre pelo valor que a vítima possui, pelo valor financeiro da vítima, pela condição, que é o melhor termo, pela condição financeira da vítima, e não do acusado e não do réu. Temos também o chamado furto de semovente. Ele, inclusive, ele foi inserido, né, no Código Penal. Já era punido anteriormente o furto de semovente, e tem até um furto que era chamado de furto abigeato, que era furtar gado. Muito comum no interior, muito comum. O cara quer aumentar a fazenda, ele vai furtando os gados das fazendas vizinhas e vai levando lá para o lado dele. Inclusive, quando nós estivermos lá no artigo 162, 163, tem um crime que é supressão de sinal identificador de animais, né? Tem até o termo correto aqui, eu falo já para vocês. Cadê? Aqui. Supressão ou alteração de marca em animais. Os indivíduos, eles pegam, por exemplo, a fazenda União, que era a União, o cara pega e coloca lá um ferro em cima e coloca O. O U, que era o aberto, ele fecha, vira um O. Aí leva para a fazenda Oscar, ou Oliveira, fazenda Oliveira, por exemplo. Claro que isso daí é crime, nós vamos falar no artigo próprio, no momento próprio, mas não é um crime tão comum para a área urbana, mas para a área rural. Mas o furto de animais, ele também agora está capitulado lá no parágrafo 6º do artigo 155, também na receptação lá em cima no 180, ele pune com mais severidade quando o indivíduo furta animais domésticos de reprodução, ainda que em partes. Então, tanto pode ser os cachorrinhos, os gatos de raça, famosos, quanto o indivíduo que furta animais em partes. No caso, pega pernil de gado, de porco e etc., que ele furta para vender, para negociar. Esse indivíduo também é punido, chamado furto de semovente. E os semoventes, até pela grande quantidade de animaizinhos que nós temos hoje, graças a Deus, que os animais são, na maioria das vezes, inocentes e são leais, cachorro principalmente, extremamente leal. Então hoje tem quase 50 milhões de pets, né? Então hoje o legislador tem que atender a essa realidade, porque eu sempre digo, nós não estudamos direito, nós estudamos ciências jurídicas e sociais. E dentro das ciências jurídicas e sociais, os semoventes aí, os semoventes domésticos, estão avançando cada dia mais. Hoje as pessoas tratam os cachorrinhos como filhos. Tem famílias que nem têm filho e eles tomam conta de cachorros como se fossem os filhos mesmo deles. Entendeu? É a alegria da casa. Então é normal essa proteção estatal também para os animaizinhos. Tá? Com a evolução, pela ciência jurídica e social, com a evolução social também tinha que se criar mecanismos para proteger os animais. Então se criou aí esse chamado furto de semovente agora como um furto próprio. Antigamente os animais eram chamados de coisa. Coisa. Na capitulação do direito civil lá das coisas, entravam as coisas imóveis, casas, prédios, etc. As coisas móveis, coisas celular, veículos, etc. E as coisas semoventes, que eram os animais. Hoje os animais nem estão mais sendo chamados de coisas, né? Eles já são chamados como entes do direito penal, do direito privado, entes do direito privado. Hoje um casal se separa e eles discutem qual que vai ser as condições, quais serão as condições de visitas ou de posse daquele cachorrinho, daquele gato, daquele animal de estimação. Tem guardas compartilhadas aí de animais. Animais ficam uma semana com um dono, na outra semana com a dona e assim vai. E o que não fica com a guarda, vamos colocar assim, tem direito a visitá-lo 2, 3 vezes por semana, justamente pelo carinho, pelo amor que os indivíduos acabam criando dos animais, tá certo? Então, inicialmente nós vamos fazer essa introdução, para os senhores entenderem o que o capítulo vai tratar, e no segundo vídeo, daqui a pouco, eu já vou falar dos crimes propriamente ditos.
iniciando-se lá no artigo 155 do Código Penal, tá certo? Então daqui a pouquinho nós começamos a falar do furto propriamente dito, já lembrando aos senhores que o capítulo que nós estamos iniciando agora é o capítulo dos crimes contra o patrimônio. Então visa proteger o patrimônio. Até daqui a pouco, então. Muito obrigado.